Ave Maria Santíssima, conselho de São João Crisóstomo, como os pais devem tratar seus filhos. Ele fala, o pai deve tratar seu filho como os pescadores, as pérolas, os pintores, seus quadros, e os escultores, suas estátuas. Dissestes que as pérolas, no momento de se colher, são apenas água. Pois bem, se aquele que a colhe é esperto, põe em sua mão aquela gota de água, e fazendo-a girar sobre o vazio da mesma, a torneia de modo perfeito e a torna completamente redonda. E uma vez que tenha tomado uma forma, já não é possível dar-lhe outra. E é assim que, em geral, o tenro, como ainda não recebeu sua própria forma, presta-se a adotar qualquer uma que se lhe dê. Daí a facilidade com que se faz dele o que se quer. Mas o duro como se dá dureza, tivesse recebido uma disposição peculiar. Já não é fácil fazer perdê-la e passar para outra estrutura. Cada um, pois, de nós, pais e mães, pela maneira que vemos como os pintores e escultores trabalham tão esmeradamente seus quadros e estátuas, assim devemos cuidar destas maravilhosas esculturas, que são os filhos. Os pintores, com efeito, pondo-se diante da tela cada dia, havendo movimento, e não fazem olhando o supérfluo, ou colocando falta. Assim, nem mais nem menos. Fazei em vós. E questionai-vos. Cesseai o supérfluo e agradecei o que falta. E examinai faz os ganhos que já tem sobre seu natural, a fim de aumentá-los, e que defeitos também lhes vêm da natureza, para corrigi-los. E antes de tudo, e com todo rigor, afastai deles todas as palavras de intemperança, pois esta paixão é a que mais prejudica a alma dos jovens, ou melhor, antes que o jovem chegue a conhecê-la pela experiência, ensinai-o a ser sóbrio, a vigiar, a velar pela oração, e a pôr o sinal da cruz em tudo que diga ou faça. A alma da criança é como uma cidade recém-fundada e construída, na qual se deve colocar leis severas. Imagina seres um rei e que uma cidade esteja submetida a ti, que é a alma da criança, pois a alma é efetivamente uma cidade. E do mesmo modo que uma cidade, uns roubam e outros agem justamente, uns trabalham e outros fazem tudo pelo prazer, assim acontece exatamente na alma com a inteligência e os pensamentos. Uns lutam contra os que cometem iniquidade, como fazem na cidade os soldados, outros provêm ao conjunto, ao corpo e à casa, como os que administram a cidade. Outros ordenam e mandam, como fazem os governantes. E há também os que narram coisas dissolutas, como fazem os intemperantes. Outros, coisas graves, como os castos ou temperantes. Há também os afeminados, como mulheres entre nós. Outros falam com pouca razão, como fazem os meninos. E uns são mandados como os criados, como se faz com os escravos. Outros são nobres, como são os cidadãos livres. Necessitamos pôr de leis, a fim de desterrar os maus e admitir os bons, e não consentir que os maus se revoltem contra os bons. Porque, do contrário, porque do mesmo modo que se em uma cidade se fizessem leis concedendo total impunidade aos ladrões, se transformaria em um grande transtorno, e os soldados não usassem devidamente da ira, se faria um dano universal. E se cada um deixasse seu posto
se intrometesse nos dos outros, com tal intromissão se chegaria a perder toda a disciplina. Assim acontece exatamente na alma. Cidade, pois, é a alma do menino, cidade recém-fundada, habitada por cidadãos forasteiros, que ainda não têm experiência alguma. E esses são justamente os que mais facilmente se educam. Aqueles que têm tido má conduta com os velhos dificilmente mudam. Aqueles que têm tido má conduta com os velhos dificilmente mudam. Não que seja impossível, pois também os velhos, se quiserem, podem mudar. Mas os que ainda não têm nenhuma experiência receberão mais facilmente as leis que lhes imponham. É um pouquinho sobre o modo de educar os filhos, São João Crisóstomo. Bom dia a todos.